Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 30. Como eu disse, nós estivemos falando sobre esse texto, para quem não estava aqui semana passada, e nós vamos dar continuidade, fazendo ainda algumas abordagens sobre esse texto. O texto diz assim: ditas essas coisas, muitos creram nele. Jesus, pois, disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão, contudo, vocês procuram me matar, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram eles. Disse ele: nós não somos bastardos, temos ao pai, nosso pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o pai de vocês, e vocês querem satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade alguma. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvido, porque vocês não são de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou-lhe Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade eu vos digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá morte eternamente. Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que você é endemoniado. Abraão morreu e também os profetas, e você está dizendo: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Você por acaso é maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu-lhe Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei mentiroso como vocês. Eu conheço e guardo a sua palavra. Abraão, pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia, viu e ficou alegre. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e já vistes Abraão? Respondeu Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Pai, nós oramos nessa noite no nome de Jesus e te pedimos que a tua palavra venha cumprir os propósitos que estão em seu coração. Nós te pedimos que todo tipo de resistência espiritual caia por terra agora. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor venha repreender todo o tipo de articulação maligna. Te pedimos que toda fortaleza, Senhor, espiritual contrária venha a ser agora também derrubada, para que a tua palavra venha fluir em nossos corações e nós possamos, ó Deus, não apenas ouvir, mas compreender aquilo que estaremos ouvindo nessa noite. Eu te peço no nome de Jesus que o teu Espírito encontre corações abertos, receptivos para a tua palavra, que toda resistência, que todo preconceito caiam por terra agora em nome de Jesus, e que o Senhor venha ministrar
com poder e graça às nossas vidas. Nós te pedimos que todos aqueles que aqui estão, Senhor, possam receber a tua palavra e possam sair daqui, ó Deus, movidos, mexidos por ela. Nós te pedimos no nome de Jesus e agradecemos. Amém. Como foi dito, queridos, na semana passada, esse é um texto, um episódio em que os personagens que estão ali conversando e posteriormente discutindo com Jesus eram um grupo de pessoas de quem teoricamente nós não esperaríamos esse tipo de reação. Afinal de contas, o texto se inicia dizendo que as pessoas eram crentes já. O texto que nós lemos diz, a partir do verso 30, dita essas coisas, muitos creram nele. Jesus estava pregando, Jesus estava falando do seu amor, da sua palavra, dos objetivos que haviam trazido ele aqui na terra, e aqueles judeus creram nele. E o texto seguinte, o verso seguinte diz, então disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ou seja, Jesus estava se dirigindo a pessoas que já haviam feito ou tomado uma decisão. Então nós poderíamos afirmar que todo o nível de discussão que aconteceu aqui, ou pelo menos boa parte dela, aconteceu entre Jesus e pessoas que haviam acreditado nele. Portanto, não estamos aqui abordando uma discussão entre Jesus e ímpios, entre Jesus e ateus, entre Jesus e bárbaros, entre Jesus e gregos místicos. Não, nós estamos abordando aqui uma discussão entre Jesus e pessoas que pelo menos num primeiro momento haviam crido nele. E então nós começamos a perceber que uma grande discussão começa a se desencadear, e essa discussão chega ao seu ápice quando eles pegam em pedras para matar Jesus, para matarem a Jesus, porque eles entenderam que o posicionamento de Jesus havia sido herege. Jesus não podia, dentro da concepção deles, dentro do conceito deles, afirmar da forma que havia afirmado que ele existia antes que Abraão existisse, ou seja, ele era criador, ele era parte da trindade, ele na verdade era o princípio de tudo. E então eles não entenderam, não aceitaram, mas eles não aceitaram não exatamente porque não podiam aceitar, mas porque o coração já estava armado, eles já estavam articulados em suas mentes para não crerem, porque a discussão tomou um caminho dentro dos seus pontos de vistas que fora desfavorável, que eles não esperavam, que eles não queriam, e então isso os armou. Uma discussão difícil, uma guerra, uma batalha de palavras, um conflito que envolveu em última instância um risco de vida. E a única coisa que Jesus falou para que pudesse desencadear essa discussão, esse atrito entre as partes, foi que eles conheceriam a verdade e depois eles seriam livres. Só isso. Logo depois dessa palavra, quando Jesus disse, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente os meus discípulos, e vocês vão conhecer a verdade vão libertar vocês. Imediatamente depois os judeus já entram dizendo, nós somos filhos de Abraão e nós não somos e nunca fomos escravos de ninguém. Vimos a semana passada que esse ponto de vista, ou essa resposta deles já veio banhada, regada de uma série de mentiras, de inverdades, ou pelo menos veio de um coração ou de corações preconceituosos que já tinham em suas mentes algumas questões consolidadas, cristalizadas, porque eles sempre foram escravos, e eles poderiam mentir para mim, para você, eles poderiam mentir para algumas pessoas que talvez não tivessem conhecimento do histórico judeu, mas não para Jesus. Jesus era um judeu, e conhecia como ninguém a história dos judeus, e sabia então que o judaísmo, ou os judeus, nasceram como nação, como escravos. Todo mundo conhece isso, até nos nossos dias. A nação de Israel já nasceu escrava do Egito. Jesus e as pessoas que estavam ali sabiam que eles haviam sido escravos de Nabucodonosor na Babilônia, e depois da Pérsia, e naquele momento que eles estavam vivendo, ele também era um escravo, eram escravos de alguma forma, em algum nível, de Roma. Então não cabia, mas parece que eles
entendiam em algum nível, de alguma forma, que eles nunca tinham sido escravos de ninguém, e então eles responderam dessa forma a Jesus, mesmo não sendo verdade. Por que, queridos, que nós muitas vezes brigamos, discutimos, esperneamos por questões que não valem a pena? É uma pergunta que eu gostaria, de certa forma, de trabalhar hoje aqui com vocês, e até tentar, de alguma forma, encontrar determinadas respostas para a nossa vida, para o nosso cristianismo, para que nós possamos compreender determinados contornos dessa confusão, ou dessa discussão, e determinadas questões também relacionadas à nossa vida. Por que nós brigamos pelo que não vale a pena? Existe em todo ser humano, queridos, uma realidade bastante interessante que nós precisamos conhecer ou reconhecer. Nós, seres humanos, temos duas naturezas distintas. Segundo a palavra de Deus, nós, seres humanos, no momento em que nascemos, nós adquirimos a natureza chamada teologicamente de natureza adâmica. Adão pecou, e a palavra de Deus diz que depois do pecado de Adão, o pecado passou para toda a raça humana. Portanto, existe dentro de nós uma certa semente do pecado, e todos nós somos pecadores. Entretanto, essas pessoas que estavam nesse nível de discussão com Cristo, elas tinham também uma segunda natureza, a natureza cristã, considerando que eles haviam se convertido, considerando que teriam dito sim para Cristo. Então se permitiram de verdade que o Espírito Santo tivesse entrado no coração deles. Eles tinham então tanto a natureza adâmica, ou seja, a natureza pecaminosa de Adão, como tinha também agora a natureza de Cristo, e essas duas naturezas, vez por outra, entravam em conflito, como entra em conflito na minha vida e na sua vida também. Ou seja, eu, Sérgio, tenho duas naturezas distintas, uma natureza que me impulsiona para o pecado, e uma natureza que me impulsiona à santidade. É mais ou menos assim que funciona a natureza de um cristão convertido, de alguém que está em Cristo. E então nós poderíamos dizer que essa minha parte, essa sua parte, que chamaríamos então de natureza adâmica, ela é pecaminosa, ela é briguenta, ela é preconceituosa, ela é falha, extremamente falha, ela é tendenciosa, ela tem tendências de acordo com as nossas preferências, com aquilo que de certa forma nos beneficia, porque ela é também egoísta, e ela é omissa, ela é impura. Esse é, de certa forma, o perfil resumido da natureza de Adão. E se obedecermos os impulsos da natureza adâmica, estaremos sempre em conflito, sempre envolvidos em problemas, sempre em discussões. Mas se nós preferirmos, optarmos, decidirmos seguir a natureza de Cristo, ou se nós seguirmos a natureza de Cristo em nossa vida, optarmos por ela, nós seremos pacificadores, nós seremos amáveis, puros, inclusivos e livres. No verso 38 do texto que nós lemos, nós vemos o seguinte: Jesus diz assim: eu falo das coisas que vi junto do meu Pai, vocês porém fazem o que vocês viram junto do Pai de vocês. Eu gostaria de me prender bastante nesse versículo hoje. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai, ou seja, Jesus, ele é Deus, e portanto antes de ser concebido por Maria, ele já existia, ele fazia parte da criação, ou era o Criador junto com Deus. Se nós olharmos lá Gênesis no capítulo 1, a partir do verso 23, nós vamos ver Deus, ou a narrativa dizendo: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E esse texto é muito claro em mostrar nas entrelinhas, ou até de uma forma bastante contundente do meu ponto de vista, de que Deus não estava só, façamos o homem conforme a nossa imagem. E João capítulo 1, verso 1, revela quem era esse que estava junto com Deus: o próprio verbo que se fez carne, Jesus. No princípio ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Enfim,
Era o texto em que João revelava que Jesus já estava lá no princípio com Deus. Então Jesus diz: eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. E vocês falam, vocês agem em conformidade com o que vocês aprenderam com o Pai de vocês. E olhando esse texto então, e esse texto, na minha opinião, resume de uma forma bastante interessante o porquê daquelas discussões, a razão daquelas discussões ou daquela discussão, e ainda mostra a razão pela qual nós vivemos em situações que não deveríamos estar envolvidos. Tudo é uma questão de referência. Jesus estava dizendo assim: eu falo das coisas que eu vi junto do meu Pai, ou seja, a minha referência de ação e de reação é Deus, e vocês falam e agem de acordo com o que vocês viram do Pai de vocês. Então, nesse sentido, Jesus e as pessoas que estavam discutindo com ele eram iguais, a referência que era diferente. Nós poderíamos mencionar alguns fatos históricos para tentar de alguma forma clarear isso na nossa mente. Por exemplo, Nelson Mandela um dia disse: ninguém nasce odiando negros, as pessoas aprendem a odiá-los. Era o regime do apartheid, ele estava lutando contra uma sociedade extremamente racista. Então ele disse: ninguém nasce assim, eles aprendem. E com quem aprendem? Com suas referências. Suas referências ensinam. Os meninos das favelas, das comunidades, crescem e muitos deles se marginalizam porque têm os traficantes como suas referências. Os árabes, eles crescem e viram homens bombas porque têm os muçulmanos radicais como referências. E aqueles judeus, eles resistiam às palavras de Jesus porque tinham os sacerdotes da ocasião como referência. De qualquer forma, queridos, nós agimos da forma como agimos porque fazemos conforme os nossos referenciais. E assim então eu poderia dizer que educamos os nossos filhos, vestimos o que vestimos, gastamos o nosso dinheiro, choramos, sorrimos, tratamos nosso cônjuge, tudo conforme os nossos referenciais. Jesus então apresentou aos judeus, depois daquela discussão, ou no meio daquela discussão, um referencial novo, e eles não entenderam, e consequentemente não aceitaram aquele referencial novo. Ele apresentou Deus como referencial, e eles não aceitaram justamente porque pensavam em suas mentes que já tinham Deus como referencial, e obviamente se sentiram agredidos quando ouviram: o pai de vocês é o diabo. Quem não se ofenderia com isso? Até eu, até você. Esse é um dos maiores problemas que nós temos no Brasil como igreja, o nosso referencial. Porque de certa forma, amados, o nosso referencial é Deus, mas de certa forma não é. Sem percebermos, nós seguimos linhas de condutas diferentes daquela que nós deveríamos seguir, porque nós pertencemos a uma cultura que é falida e corrompida. A gente não percebe isso. A gente pensa que os falidos e corrompidos são os políticos, mas nós também somos, e não percebemos. Mas nós vamos perceber hoje no nome de Jesus, e vamos ver que também precisamos de libertação em algum nível. É assustador algumas informações que nós recebemos. Eu ouvi acerca de uma enquete que foi feita, de uma pesquisa que foi realizada no Brasil, sobre as classes mais desacreditadas, e nós temos nessa ordem: a classe mais desacreditada do Brasil hoje, em primeiro lugar, são os políticos. Em segundo lugar estão os policiais, e em terceiro lugar, os pastores. 3 grupos de pessoas que deveriam ser muito acreditados: políticos, policiais e pastores, e são nessa ordem os mais desacreditados. A gente não pode achar que está tudo bem, não há condição. Eu não creio que tenha uma única pessoa aqui que acredite que as coisas estão caminhando nos trilhos. Não estão. Então nós precisamos ser libertos da nossa cultura. Nós estamos inseridos em uma cultura, mas essa cultura apodreceu. O apóstolo Luciano falou hoje pela manhã, ele terminou contando um testemunho assim tremendo sobre a Colômbia. Ele ia
nos congressos da Visão Celular na Colômbia, com o pastor César Castelhanos, e ele de repente parou de ir durante 5 ou 6 anos. Então ele levou sua esposa nunca tinha ido com ele começou então a preparar sua esposa para o que ela iria ver, e ele começou a dizer: olha, lá a situação é muito difícil, na igreja o pastor prega com segurança armado do lado dele, por causa de riscos de atentados, as ofertas são levadas do templo em carro forte, com gente armada para proteger, nós não podemos sair na rua depois de um certo horário, porque a marginalidade é muito grande, nós temos que vigiar as nossas coisas, inclusive no hotel, porque há vários registros de pessoas que deixaram algum valor dentro dos hotéis e foram roubadas. Enfim, a coisa lá é terrível, o aeroporto é uma bagunça, ruas desburacadas, os táxis são todos caindo aos pedaços. Os melhores táxis que temos lá, que tem lá, é a Variante, aquele Variante 1 TL, a maioria não sabe nem o que é isso, Fusca, são os melhores táxis que tem lá, e foi preparando ela. A aeronave que a gente vai pegar, da Avianca, a Avianca é a empresa aérea americana, sul-americana, mais antiga que existe, e é tudo coisa muito ruim. Então se prepara, já vai começar orando desde a aeronave, porque aquilo dá a impressão de que não vai nem subir, enfim. Então eles chegam no aeroporto, embarcam e entram numa aeronave da Avianca novinha, e eles quando chegam lá, o aeroporto é novo, e ele quando chega para pegar o táxi, só carro bom, tipo Hyundai, Kia, só carro bom, as ruas não tinham buraco, havia segurança, todo mundo circulando à noite, enfim, era um outro país. Que na hora do culto, estava lá no culto, num ginásio, uma espécie de um coliseu, estava lá o presidente da República da Colômbia, que usou o microfone, usou a palavra dizendo: eu estou aqui para agradecer ao pastor César Castelhano e à Igreja Evangélica da Colômbia pela mudança e impacto social que trouxe para a nossa nação, e a mudança que aconteceu de alguns anos para cá, ou as mudanças que aconteceram de uns anos para cá na nossa nação. Ou seja, o crescimento do evangelho na Colômbia de 6 anos até a época que ele viajou, tinha sido tão absurda, tão grande, e com a conversão do povo, a realidade da nação foi influenciada, mudou, a cultura mudou, porque os comportamentos mudaram, porque os crentes mudaram, porque houve transformação, e então a realidade foi transformada. Por que que isso não aconteceu no Brasil? Por que que o número de evangélicos cresce? Por que que as igrejas crescem? E por que nada muda na nossa nação? Quando muda é para pior. Por quê? Por que que não há influência do cristianismo na sociedade? Por que que não há uma influência positiva? Por que que as nossas ruas são esburacadas? Por que que há corrupção? Por que que o policial é desacreditado? Por que que os pastores estão no meio dos mais corrompidos? Por quê? Aliás, a resposta já foi dada. Se os pastores estão no grupo dos 3 mais desacreditados, o que falar dos crentes? Se você liga a sua televisão e você vê claramente, se você não tiver preconceito, às vezes temos preconceito às avessas, né? Queremos proteger, porque o cara é crente, a gente quer proteger. Mas se você ligar a sua televisão sem preconceito, você vai ver claramente que 90% dos pastores da televisão estão tentando enriquecer nas costas do povo. Vendem de tudo, desde sal grosso a vassoura ungida, uma vergonha. Mas só que nós somos tendenciosos, nós queremos proteger. Não, ele é homem de Deus. Como que é homem de Deus? Se o cara está roubando o povo, como é que é homem de Deus? Será que a gente não vai acordar que não é homem de Deus coisa nenhuma? Como é que os milagres acontecem? Eu não sei como é que os milagres acontecem. Talvez pela fé do povo. Talvez os milagres aconteçam por armações,
Ou talvez o mesmo diabo que colocou a doença tira para continuar enchendo uma igreja onde as pessoas não conhecem Deus. Mas de qualquer forma, a cultura religiosa está corrompida. De qualquer forma, nós nos corrompemos. De qualquer forma, a nossa visão de igreja está alterada. Por quê? Tudo porque a nossa cultura nos direcionou para isso e nós não percebemos. Jesus foi na terra quem ele foi, porque ele falava das coisas que ele ouviu de Deus. Era a sua influência. Nós somos quem somos pelas influências que recebemos aqui na nossa nação. Então, eu diria para você que a nossa cultura está corrompida em primeiro lugar, porque nós, eu e você, nós brasileiros valorizamos mais o que aparentamos ser do que o que somos. E isso vale para todas as áreas da nossa vida. É normal nós, como brasileiros, querermos ser valorizados pelo que as pessoas pensam que nós somos, ou pensam que temos. Então, é normal nós termos um carro melhor do que nós podemos ter. Então é normal nós fazermos uma festa maior do que podemos pagar. Tem gente que se endivida todo, já entra endividado no casamento, porque o cara precisa dar uma festa maior do que ele pode pagar. Porque a amiguinha fulana fez, ele tem que fazer, porque o Beltrano fez, ele tem que fazer. Ele se lasca todo, já entra no casamento endividado. Por quê? Porque a miséria da cultura influenciou ele. Porque ele tem que aparentar ter o que não tem, ser o que não é. Porque vão lá na minha festa e vão sair falando que não comeram, querido, festa boa ou ruim. Se tiver de falar, vai falar do mesmo jeito. Pode ter banquete, o cara que está na mesa do lado vai dizer assim, porque a mesa lá do outro lado serviu mais do que... Olha, eles comeram 3 coxinhas a mais do que eu. Cara, quanto miserável, parece que não tem comida em casa. Vai falar do mesmo jeito. Então, faz o que você pode fazer, meu irmão, e se liberta dessa miséria, dessa cultura corrompida. É normal nós vestirmos roupas mais caras do que podemos pagar. Tem um monte de gente, talvez aqui hoje, pendurada no cartão, já devendo o 13º que vai receber só no final do ano. Tem, eu garanto, estou falando porque eu sei, tem. Não é porque ninguém me contou não, mas eu sei que tem. Eu sou pastor há 23 anos, não é possível que isso não tenha me ensinado alguma coisa. Eu estou falando que tem. Não vou me pedir para levantar a mão por motivos óbvios. Primeiro, porque eu não vou expor ninguém. Segundo, porque não vai levantar, né? Eu estou devendo. Vai. Mas tem. Porque passou na vitrine e viu uma promoção que não conseguiu resistir. Parece que tem um bichinho que começa a dar coceira, um capeta que começa a espetar. Ai, aquela blusa, aquele tênis. Ai, eu estou dando uma vontade de comprar, não sei de onde vem essa vontade, do inferno que deve vir a vontade. Só pode ser do inferno, porque você vai se endividar, está gastando o que você não tem. Porque a fulana comprou, porque a coleguinha comprou, e você tem que comprar. O colega da escola apareceu com um smartphone melhor do que o seu, pronto, já é suficiente para você ficar desesperado e querer um igual ou melhor. É a cultura. É a cultura da nossa nação. Querer ser mais do que é, ter mais do que tem. Então é normal vestir roupas mais caras do que se pode pagar. Tem um monte de gente, amados, que não tem dinheiro para andar de Havaiana e está em cima do salto. Tem nenhum problema não, querido. Se você tem dinheiro, você compra mesmo. Tem problema, o dinheiro é seu e eu não tenho nada com isso não. Ninguém tem. Eu só estou falando, alertando acerca da miséria de uma cultura que nos laça. E você, por uma atitude errada, impulsionado pela cultura, você fica o ano inteiro, o mês inteiro em agonia. E ainda bem que está em agonia. Quando perder essa agonia, que o troço está feio. Que aí perdeu a vergonha na cara. Aí piorou. Bom quando está com agonia. Quando não tem mais agonia, o troço lascou de vez. Nós comemos em lugares mais caros do que nós podemos bancar. Às vezes a gente tem dinheiro para levar namorado. Amado, presta atenção, rapaz.
Você está namorando a moça, não queira impressionar não, cara. O erro cometido hoje vai se arrebentar para o resto da vida. Se você pode levar ela para comer uma pipoca na praça, leva para comer a pipoca, mas aí ela não vai me querer, querido. Se ela não quiser, problema é dela. Vai ter outra que queira comer a pipoca com quem tem integridade. É melhor comer pipoca com quem tem integridade e paga à vista, do que picanha com quem vai se pendurar e se endividar para o resto do ano. Você entende? É simples assim. Come uma pipoca, chega em casa, bebe água. É bom que dá um revertério maneiro. Esse tipo de comportamento, queridos, alimenta um espírito de hipocrisia. Porque se eu me tornei hipócrita querendo mostrar ser o que eu não sou, quando eu me converto, eu começo a ser fomentado, eu começo a alimentar um espírito que me faz querer aparentar ser mais crente do que eu sou. E a igreja está cheia disso. Camarada que quer ser mais crente do que o outro, que quer aparentar ser mais crente do que o outro. Aí começa a surgir espírito de hipocrisia, espírito de falência espiritual, espírito de fofoca, porque começamos a apontar para os outros, para que todo mundo veja o erro do outro e esqueça finalmente da gente. Espírito de hipocrisia dentro da igreja. Tudo isso porque nós valorizamos mais o que aparentamos ser do que aquilo que nós somos. Os fariseus, os escribas, os judeus que creram em Jesus nessa ocasião não aceitaram ouvir: vocês vão ser livres, porque eles queriam aparentar ser mais do que eram. Nós já somos livres, nunca fomos escravos de ninguém. E nós entramos pelo mesmo caminho, porque a nossa cultura nos amarra. A cultura brasileira está nos aprisionando como cristãos. Precisamos ser libertos de nossa cultura. Por quê? Porque nós valorizamos mais nossas necessidades do que a necessidade do coletivo. Por isso, presta atenção nisso, que o Brasil está nessa bagunça. Nós valorizamos mais a nossa necessidade momentânea, pessoal, do que a necessidade do coletivo. E então, em termos políticos e econômicos, o Brasil está a bagunça que está, não é por causa do PT, não é por causa dos políticos, mas porque nós colocamos eles lá dentro. Por quê? Porque por interesses pessoais nós não pensamos no coletivo. Tem gente que acaba votando em quem vota porque ganhou um saco de cimento. Ele sabe que tudo vai acabar. Não, mas o meu saco de cimento, pelo menos a minha parte eu peguei, depois ainda vai reclamar. Não é? Mas é mais ou menos assim que acontece. E queridos, esse tipo de amarra acontece em todas as áreas da nossa vida. Nós dizemos que valorizamos o todo, queremos ver o Brasil acontecer, mas nós não agimos assim como crentes. Nós não podemos cobrar atitudes da nossa sociedade que nós não temos. A libertação precisa começar aqui. Isso é cristianismo. Cristianismo é reverter a fé, é transformar a fé em atitudes. Cristianismo não é falar, é viver o que se aprendeu. Em alguns momentos não é fácil viver o que aprendeu, mas nós temos uma cultura que é assim, a cultura de levar vantagem em tudo. Teve uma ocasião que eu estava vindo de Olaria para o centro, e eu estava passando ali pela rua São Paulo, pelo Bela Vista. Não sei quantos conhecem ali. Indo no sentido Olaria Centro, a gente passa por um campinho de futebol e à nossa direita tem uns carros estacionados na frente de uns bares ali. Então, quando eu entrei ali, um ônibus vinha no sentido contrário, você tem que parar, tem que manobrar, tem aquele negócio todo, porque não cabem dois veículos quando um deles é grande passando ali. Eu dei ré, estava chovendo, a visibilidade do carro não estava muito boa, e então eu bati num carro que estava estacionado. Peguei a lateral do carro e amassei o carro. Falei, caramba. O ônibus passou, eu saí na chuva e olhei o carro, falei, caramba, eu olhei e não vi ninguém. Amados, eu sei
que a maioria do nosso povo entraria no carro, depois de olhar para um lado e para o outro, não viu ninguém, apagaria o farol para garantir que ninguém ia ver a placa e vazaria. Eu sei que é assim, mas nós não somos assim. Nós fomos influenciados pela cultura do céu. Então eu saí do carro, olhei, não vi ninguém, anotei o meu telefone num papelzinho e coloquei assim: bati no seu carro, me ligue. E coloquei o telefone no carro e saí. Quando eu saí, eu vi um dos bares com muita gente ali. Eu entrei no bar, pedi licença, o pessoal que estava jogando sinuca lá e tal: dá licença, gente, por acaso um de vocês é dono de um carro assim, assim? E o cara falou: é meu. Eu falei: pô, beleza, que bom, rapaz, eu bati no seu carro. Quando eu falei: eu bati no seu carro, todo mundo parou de jogar e olhou para mim. Como é que é o negócio? Você bateu no carro dele? Sim. E aí você veio falar que bateu? É. Aí o cara olhou para mim. Sabe o que o bêbado falou para mim? Ele olhou, bêbado não, ele estava tomando lá, mas estava consciente. Ele foi lá, olhou o amassado do carro, olhou para mim, falou assim: você não é o pastor Sérgio? Até bêbado me conhece. Não sei de onde, não é do bar, mas eu falei: sou eu. Rapaz, eu não posso te cobrar isso daí não, vai embora, tá tranquilo, amor, só um pouquinho e tal, vai embora, tá tranquilo, cara, valeu, tá tranquilo. Esse camarada era marido de uma irmã da igreja. Quando ele chegou em casa, teve com a mulher, ele falou com a mulher: pô, aconteceu isso, assim, 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 eu quero ir lá na tua igreja. E ele começou a vir na igreja. Ele já faleceu, ele teve um infarto, teve um problema sério de saúde, não chegou a se converter, mas recebeu o testemunho. Queridos, mas culturalmente nós sabemos que esta não é a conduta que a maioria de nós temos. Nós estamos, por exemplo, indo ou vindo para a praia, Rio das Ostras, que é a nossa praia, via de regra. Então é um final de semana prolongada e a fila, o congestionamento nos prende. Então, um monte de crente, um monte de gente honesta, um monte de gente íntegra, um monte de gente que está reclamando do PT, um monte de gente que não está satisfeita com o país, começa a cortar pelo acostamento, começa a roubar o lugar de quem está na frente. Isso é furar fila, é desonesto, isso é corrupção. E quem fica ali morrendo de raiva. E um monte de crente com dizer assim no carro: a serviço do Rei Jesus. Aqui, um favor, na boa, amado, faça um favor pelo Evangelho, ou para com esse comportamento, eu tiro o adesivo. É o mínimo que a gente pode fazer, na boa. Ninguém merece um troço desse. Aqueles versículos escritos, me dá assim a versão, versículo escrito tudo errado, erro de português, mas à vontade em dar serviço. Deus que me deu, M-I-M, Deus que me deu. E lá vai ele, um carro que Deus que me deu para ele. O outro: a serviço do Rei Jesus, sou de Jesus, propriedade do céu, filho do rei. Filho do rei deve ter direito de cortar pelo acostamento. O outro, ele tem um comportamento assim, que ele toma o refrigerante, a latinha de refrigerante, e joga a lata pela janela. Crente, acabou de beber o refrigerante, eu espero que seja pelo menos refrigerante, e joga a latinha pela janela. Ele acha que é maneiro, porque ninguém pode ver o carro dele sujo. Imagina alguém entrar e tem uma lata de refrigerante, papel de bala. Não, então joga tudo pela janela, porque ninguém vê. Quando você der carona, o teu carro está limpinho, está bonito, e a rua está suja, porque você que faz isso é um porcão, e gosta de aparentar ser o que você não é. Você valoriza mais as suas necessidades do que a necessidade do coletivo. Tem crente que está cobrando de político, mas vai fazer a vistoria do carro, o pneu não passa, está careca, ele pede o pneu emprestado para o outro crente que empresta. Ele vai lá, faz a vistoria e volta. Agora eu estou dentro da lei dos homens, mas você está lascado no céu, meu irmão. E é esse tipo de comportamento que nós temos, que parte da igreja tem, não é? Mas que não nos ligamos, que nós estamos preocupados com o nosso, nós trabalhamos pelo nosso, nós não pensamos no coletivo, porque a nossa cultura é amaldiçoada e nós fomos influenciados por essa cultura. Estava assistindo um jogo do Gabriel, ele foi
desceu para disputar um campeonato lá, e eu estava lá assistindo o jogo, e tinha um pessoal discutindo política. Eu estava ali perto, não fui chamado na conversa, eu estava ali para ver jogo, não estava para discutir política, e eu estava na minha. Foi logo depois que o novo governo assumiu, e então a discussão era aquela coisa, ninguém ali, assim, aparentemente ninguém havia votado no atual governo, então não sei o que. Aí teve um bonito lá que falou assim: rapaz, e eu votei nela, cara. Aí todo mundo olhou, inclusive eu, olhei o cara de cima e embaixo. Aí o outro falou assim: você votou nela? Não acredito, cara, e tal, você é um cara autônomo e tudo mais. Eu que sou funcionário público, tudo bem, eu até votei, mas você... Falei, eu não acredito no que eu estou ouvindo, eu não acredito, eu não acredito. Ou seja, o cara votou não por causa do coletivo, ele sabe que está ruim, mas ele tem um interesse, ele quer que não seja eleito, mas não por ele. Ele quer que as coisas aconteçam, mas não se vê como um agente de mudança, porque ele está escravizado a um aprisionamento cultural que diz que as necessidades dele são mais importantes do que as necessidades do outro, porque é a nossa cultura. A nossa cultura precisa de libertação, em terceiro lugar, porque nós valorizamos mais a nossa imagem do que a nossa integridade. Nós brasileiros valorizamos mais a nossa imagem do que a integridade, e você observa isso claramente, todo dia. Jesus, ele poderia ter sido mais simpático na ocasião, do meu ponto de vista brasileiro, do meu ponto de vista brazuca, ele poderia ter entregue a mensagem de modo que não houvesse tal conflito, era só ele dar uma comida no mingau pelas beiras, que não precisaria desse conflito, mas ele não tinha a minha mentalidade, graças a Deus por isso, porque ele fez o que tinha que ser feito. Mas nós somos assim, nós queremos proteger a nossa imagem, então fugimos de conflitos necessários, porque existem conflitos nos quais nós temos que nos envolver, porque o problema não é não se envolver em conflito, o problema é que nós nos envolvemos em conflitos que não temos que nos envolver, e não nos envolvemos em conflito em que temos que nos envolver, porque valorizamos a nossa imagem mais do que a integridade. Nós geralmente rimos pelo que todo mundo ri, não pelo que se deve rir. Nós choramos pelo que todo mundo chora, e não pelo que se deve chorar. Mas nós cristãos temos que sorrir pelos motivos certos, chorar pelos motivos certos, nos alegrar pelos motivos certos, nos entristecer pelos motivos certos. Mas não era isso, não é isso que as regras do jogo, do nosso jogo, dita para nós, não é isso. Então é muito natural nós brasileiros deixarmos claro que nós, na verdade, valorizamos mais nossa imagem do que a integridade. Deixa eu tentar dar um exemplo. Estava há algum tempo fazendo alinhamento do carro numa oficina, então por algum motivo também o rapaz me identificou e me conhecia de algum lugar. Eu te conheço, você é o pastor Sérgio, eu vi o seu programa e tal, tudo mais. Aí ele começou a ensaiar, falar mal de uma pessoa dos Águias de Cristo. Você conhece fulano de tal? Eu conheço fulano de tal. Pois é, rapaz, eu tive uma situação com ele, assim, muito desagradável, eu não quero que você comente com ele não, tudo bem? Eu falei, querido, olha só, se eu não posso comentar com ele, por favor, não me conte, porque se você me contar, eu vou falar com ele e trago ele aqui. Cara, o cara ficou branco, ele não esperava aquilo, eu queimei minha imagem com o cara, mas eu fiz o que é certo. Eu não vou ficar ouvindo de quem eu não conheço, informação que eu não sei se é verdade, de irmão meu, de um estranho, que a primeira coisa que ele fala é, não conta para ele não, e nem me envolve nisso. Perguntei, se não é para te envolver nisso, por que você está me contando? Aí ele ficou sem ação, ele não sabia o que falar. Falei, se não é para te envolver nisso, então não fala, que você não está envolvido nisso. Agora, se você me contar e eu discordar do que você está falando, eu vou falar com ele, se ele quiser eu trago ele aqui, a gente, não, então para, não, acabou e tal, queimei a minha imagem, meu irmão. Mas a minha integridade vale mais do que a minha imagem. Tem muita fofoca no ambiente familiar, tem muita fofoca dentro das igrejas, tem muita fofoca no trabalho, porque nós queremos só proteger a nossa imagem. Nós ouvimos todo o lixo e protegemos o vilão em detrimento da vítima. Falam o que querem, de quem quiserem, e nós, querendo ser simpáticos, ficamos na nossa.
Porque nós sempre andamos assim, protegendo os atrasados, ou os equivocados, perdão, os errados. E falar em atrasado, já que escapou uma palavra equivocada aqui, deixa eu contar uma história. Não, uma história, um vídeo que eu assisti essa semana, mandei para alguns de vocês, para alguns grupos. Um vídeo de uma moça lendo uma carta de um estrangeiro que está deixando a nação. Ele visitou a nação, o Brasil, pelo o conto da carta que ela lê, ele visitou o Brasil durante um período de carnaval, conheceu uma moça, se casou e agora estava indo embora. E ele escreve uma carta aberta para o Brasil. E entre outras coisas ele diz o seguinte: vocês brasileiros querem estar bem com todo mundo, por isso que as coisas estão assim. Aí ele conta uma historinha, ele cria uma historinha, ele diz assim: vamos supor que vocês brasileiros marquem para sair para algum lugar e alguém atrasa em 1 hora. Sabe o que vocês fazem? Todo mundo fica ali igual bobo esperando. O atrasado que 1 hora não teve responsabilidade para chegar na hora e fica esperando. E se alguém disser assim: vamos embora, temos que deixar ele para trás, esse alguém é tido como antipático, e se for embora ainda vão dedurar o cara. Não, nós vamos por causa de fulano, cara. A gente até queria esperar, mas fulano. Então o que agiu certo vira o vilão. E o vilão de verdade, que não teve a responsabilidade, é a vítima. Nós protegemos quem está errado. Nós abafamos o caso, porque não temos coragem de entrar em conflitos que precisam ser discutidos. Por quê? Porque a nossa cultura está corrompida. Aí uma cultura dessa ouve assim: ó, você precisa conhecer a verdade, para a verdade te libertar. Me libertar de quê? Não, de quê que eu preciso me libertar? Diz aí. Porque eu não estou preso, sou livre. Aí começa a criar casos, porque a nossa cultura não está pronta para isso. Não percebemos que a cultura do céu é diferente da cultura da terra, que a cultura do céu é diferente da cultura brasileira, de que nós estamos equivocados, e se agimos assim pela nossa cultura, nós vamos ter que bancar o custo disso. E o custo disso tem sido muito alto, queridos. Nós não temos influenciado a nação. Estamos crescendo como crentes e não temos causado mudança em todas as áreas da nossa vida. Nós valorizamos mais o ser popular do que o ser correto. Nós queremos ser populares, por isso, via de regra, nós nos vestimos como todo mundo se veste. Você tem que se vestir como crente, irmão. Irmão, você tem que se vestir como crente, mas todo mundo se veste assim, e você não quer aparentar ser brega, está fora de contexto. Não. Então você acaba se vestindo como todo mundo, porque é melhor ser popular do que ser correto. A nossa linguagem é igual à linguagem de todo mundo. Nós nos contaminamos e contaminando as pessoas que estão ao nosso redor, porque nós não temos uma linguagem profética, uma linguagem diferente, uma linguagem que impõe ou implica em mudança. Não temos. Se estamos numa roda onde se fala palavrão, falamos palavrões. Se estamos numa roda onde se bebe, nós bebemos, e por aí vai. Porque é melhor sermos populares do que sermos corretos. Mas a palavra de Deus diz que não é assim que deveria funcionar. A palavra de Deus diz que nós seríamos odiados de todos por causa do nome de Cristo, que olhariam para a gente e debochariam mesmo da gente, que olhariam para a gente e rejeitariam a gente. Por quê? Porque o nosso comportamento deveria denunciar os pecados, porque o nosso comportamento deveria ser diferente, porque o nosso comportamento deveria ser inspirativo, deveria motivar, deveria desafiar as pessoas que nos cercam a serem como nós. Mas não é assim que nós fazemos. O nosso modo de negociar é como de todo mundo, ou seja, nós estamos mergulhados, nos afogando em uma cultura que está apodrecida, e queremos cobrar daqueles que estão na linha de frente, quando os responsáveis somos nós, que nos deixamos influenciar por coisas que não deveríamos deixar. E qual é a solução para isso? Afinal de contas, o texto nos fala sobre libertação, e libertação implica em uma liberdade plena de todas as áreas da nossa vida. Então nós precisamos entender, em primeiro lugar, que a libertação precisa ser detectada. Nós vemos aqui que eles não aceitaram que eram escravos,
Mas para sermos libertos, nós precisamos aceitar o fato de que nós somos escravos. A primeira discussão aconteceu justamente porque Jesus falou de libertação e eles não aceitaram, eles não entenderam, eles não se viam como escravos. E não é possível um povo ser liberto sem que antes veja que é escravo. Nós precisamos entender. Eu preciso então parar, pensar e fazer uma avaliação da minha vida. Nós precisamos fazer uma reavaliação do nosso cristianismo, da nossa linha de conduta, da forma que temos feito, agido, sido. Porque, amado, aqui na boa, não cabe mais nós acharmos que somos libertos porque nós vestimos um terno. Advogados também usam terno, políticos também, e eles estão com uma classificação péssima, né? Não adianta a gente achar que vão respeitar a gente porque a gente está com a Bíblia debaixo do braço. Não adianta achar que vão respeitar a gente, que nós vamos causar mudança e impacto no Brasil, na nação, porque nós profetizamos isso ou aquilo. Não adianta acharmos que vamos causar mudança porque saímos todos os dias ou todos os domingos num determinado horário para virmos à igreja. Isso não vai causar mudança. Existem pessoas que pensam que vão trazer paz para o Brasil porque saem na rua com bandeirinhas brancas e soltando balõezinhos brancos para o céu. Teve uma cantora que pintou as unhas de branco, foi a campanha dela em rede social para que houvesse paz na nação. Eu acho pouco provável que um ladrão, um bandido, veja aquela mulher com as unhazinhas brancas e diga: eu não vou sair para roubar hoje, eu fui tão tocado por aquelas unhas brancas da fulana de tal, eu hoje vou me comportar, isso mexeu com o meu coração. Não, não. Nós precisamos entender que estamos equivocados naquilo que fazemos, na forma como agimos, e precisamos então procurar o caminho da libertação. Você que está aqui hoje, Deus pode estar falando com você, te desafiando a recebê-lo como Senhor de sua vida, e faça isso, se renda a Ele, mas se renda com o objetivo: eu vou ser um cristão diferenciado. Deus vai mudar a minha mente, Deus vai mudar o meu coração, e eu serei um exemplo. Eu serei um exemplo. Eu ouvi um comentário sobre um hino muito bonito, mas cheio de equívocos teológicos, um hino lindo, que uma das falas dele fala que nós somos um espelho que refletimos a glória do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Eu acho estranho, se nós somos espelho que refletimos a glória do Senhor, e a Bíblia diz que eu sou espelho que reflito a glória do Senhor. Se eu sou espelho que reflito a glória do Senhor, como o mundo ainda não notou? Deveria ter notado. Estranho isso. Como assim o mundo não notou que um espelho está refletindo a glória do Senhor? Que glória michuruca que é essa? Mas nós pensamos que estamos refletindo uma glória que nós não temos. Alguma coisa estranha no ar. Talvez a gente nem perceba isso e cante e glorifique a Deus porque a gente não está refletindo nada mesmo. Talvez seja por isso que ninguém esteja notando coisa nenhuma. Nós precisamos detectar. Segundo lugar, a libertação precisa ser conquistada. Jesus falou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento quem liberta, não é a verdade em si, mas o conhecimento da verdade. E conhecimento é uma conquista. Tudo que você conhece, você aprendeu, você conquistou. Conhecimento é conquista. Você tem que buscar. Ninguém sabe nada de Bíblia porque teve uma revelação, sabe porque estudou. Ninguém sabe nada de matemática porque recebeu uma revelação do anjo, sei lá quem, do anjo Pitágoras. Não, sabe porque estudou. Conhecimento se adquire através de estudo, através de esforço. Vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês. Por que que quando nós nos convertemos, nós deixamos o cigarro, deixamos a bebida, deixamos as drogas, o roubo, as amantes, os amantes, mas parece que não temos que deixar alguns outros pecados, que parece que são pecados mais light, eu não sei, são mais admissíveis dentro da igreja, da cultura da nossa nação. Aí a gente se converte,
o temperamento continua o mesmo. Não, porque eu tenho um temperamento do cão. E ela fala isso na maior naturalidade. Não, eu sou crente convertido, glória a Deus, mas eu tenho um temperamento do cão. Ué, não deveria? Como assim? O temperamento é do diabo, sabe, pastor? Mas eu sou uma mulher de Deus. Se o meu marido vacilar, eu tava com a frigideira na orelha dele, mas eu sou de Deus. Tá bom. Então nós não deixamos o temperamento violento, nós não deixamos a fofoca. Tem crente fofoqueiro, pastor? Não, claro que não. Eu estou de historinha aqui, tem não. Nós não deixamos o orgulho, por quê? Porque tudo isso é cultural e a nossa cultura está corrompida. Ser fofoqueiro faz parte da cultura do Brasil. Se você não for fofoqueiro, você é antipático. Imagina você ouvir uma fofoca e você dizer assim: não, eu não quero ouvir isso não. Isso aí, você é antipático. Você tem que ouvir e fazer ar de interessado. Que coisa. Sério? Gente. Foi? Nossa Senhora. Teve um pastor que estava tão influenciado pela cultura, né? Que ele pregando, ele falou Nossa Senhora 4 vezes. A irmã chamou a atenção dele no final do culto: pastor, você está muito influenciado pela cultura. Você está trabalhando onde? Lá no meio dos irmãos assim. Você falou Nossa Senhora 4 vezes, pastor. Ele falou: sério? Virgem Maria. Nada contra não, viu? Só uma questão de ponto de vista teológico. Para as pessoas católicas que estão nos visitando, nós temos extremo respeito pela figura de Maria. Maria foi uma mulher de Deus, nós a honramos, a respeitamos, temos no lugar mais nobre no meio dos personagens evangélicos. Apenas não acreditamos que podemos fazer dela nossa intercessora ou medianeira, porque nós cremos que Jesus é o nosso único mediador e é aquele que nos conduz ao céu, porque está escrito dessa forma na Bíblia. Nada mais, viu? Todo respeito. Amém? Mas então a libertação precisa ser desenvolvida. Nós precisamos desenvolver a libertação. Jesus disse: ainda tenho muito que vos ensinar, mas vocês ainda não podem suportar. Mas quando o Espírito Santo vier, Ele guiará vocês a toda a verdade. Jesus tinha muito que ensinar, mas eles não estavam prontos. Dia a dia eles estariam pegando, aprendendo, crescendo na verdade. Nós também vamos aprender gradativamente. E à medida que aprendermos, nós vamos nos libertando das amarras que nos prendem. Mas nós temos que tomar decisões, como eu ministrei na semana passada. Temos que decidir ser libertos. Temos que estar caminhando no desenvolvimento da nossa libertação. Paulo disse que não podemos nos conformar com este mundo. Não temos que nos conformar com o que não é bom, com o que não vem de Deus. Nós temos que nos conformar ou nos transformar pela renovação da mente proposta por Deus, não é? Então assim, nós precisamos entender que hoje nós precisamos estar melhores do que estávamos semana passada, e semana que vem precisamos estar melhores do que estamos hoje, porque há algo que vai se desenvolvendo. E para terminar, a libertação precisa ser preservada. Ele começa dizendo: se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos, que conhecereis a verdade vos libertará. Mas tudo começa em: se vocês permanecerem. É interessante, né? Interessante que o primeiro ensino sobre libertação nesse texto é que eles precisavam preservar a libertação. Nem eram libertos ainda, mas já estavam sendo ensinados que precisavam preservar. Não eram libertos, mas já estavam recebendo essa palavra: vai ser difícil e vocês vão ter que preservar. Nós precisamos então preservar o que nós recebemos. Um dos maiores problemas do ser humano é que não preserva nada que ganha, nada que conquista. Lutamos por algo, corremos atrás de algo, mas quando conquistamos, relaxamos. Não é assim? Eu sou assim em certo sentido. Eu compro um carro, né? Aí é aquele cuidado. A primeira semana eu lavo, passo até cera no carro, limpo a roda, passo escovinha nos pneus, passo aquele pretinho no pneu, beleza. Aí daqui a 2, 3 meses o carro está todo mulambado. É assim, a gente
Quando compra alguma coisa, cuida daquilo com muito cuidado. Depois o tempo passa, a gente vai deixando um pouquinho de lado. Isso acontece até com a família, queridos. Não é assim? O camarada conheceu a menina, ai meu Deus, e se apaixona por ela. Conhece o rapaz, ele é um príncipe, é o rapaz de Deus para a minha vida. Tenta lembrar, quem é casado aqui? Levanta a mão. Aí, tenta lembrar o dia que você conheceu ela, o dia que você conheceu ele. Primeira vez que você saiu com ele, com ela. Ai meu Deus, será que eu vou com qual roupa? Aí naquele dia você botou a melhor roupa, penteou o cabelo, tomou até banho. Tomou até banho, botou um desodorante que prestava. Beleza, tranquilo, bota desodorante. Rapaz, é impressionante. O cara conheceu a menina, bota até desodorante. Depois vem para a igreja, quando levanta a mão, cai gente na unção do lado dele. Porque é um baforex que ninguém... Aí, como eu digo, ainda sai dizendo, não, porque eu sou bíblico, meu irmão. Comigo é assim, a Bíblia diz, cairão 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita. Ainda quer partir para a Bíblia. Mas aí o camarada, ele vai sair com a menina, ele toma banho, ele bota desodorante, ele pega o seu melhor e vai, compra uma balinha house, faz um investimento, né, dá R$2 numa bala, chupa aí, chega aí, impressionante. E aí, querida? Aí ela, ai, que refrescante esse querido. Investiu, cara, investiu. Aí o tempo passa, era meu amor, minha querida, minha linda, meu amor, meu gato, meu lindo. Aí depois o tempo passa, o troço vai bagunçando. Chega em casa, a mulher está toda gordurenta, às vezes não tem opção, né? Às vezes está fazendo comida, fazer o que? A gente não pode pagar a empregada, né? O cara vem todo sujo, antes se preocupava em correr, em ficar direitinho, depois a barriga começa a crescer, ele começa a ficar todo largado, vem fazer carinho com a mulher, na mulher com a cara espetando. Tem até uns irmãos que gostam de beijar, vem me beijar, quando vem me beijar, faz a barba pelo menos, cara. O cara vem me beijar com a barba por fazer, aí raspa aquilo, me dá alergia, é uma luta, cara. Não é que eu não amo os irmãos, eu até amo, entende? Mas com barba aí também não dá, né? Mas aí, querido, a gente investe no início, depois o tempo passa, a gente relaxa, não dá mais a atenção que tinha que dar. E a gente faz isso a nível de evangelho. A gente se converteu, quando a gente se converteu foi uma benção. Primeira vez que você entrou na igreja, a igreja era uma benção. Rapaz, essa igreja é uma benção. Rapaz, que louvor lindo que é isso aí, hein? Meu Deus, eu vou vir aqui outras vezes, eu vou aceitar Jesus. Ser crente aqui vale até a pena. Ser crente vale a pena em qualquer lugar, meu irmão. Mas ser crente aqui, que benção, que palavra abençoada. Eu gostei desse pastor pregando, gostei dele, ele é alegre, né? Depois vira palhaço, mas agora é alegre, né? Pô, ele é descontraído, a gente entende o que ele fala, mas depois o tempo passa, meu irmão, aí o louvor o louvor tá ruim aqui, hein? Não é mais igual que era, desafinou, o som tá alto, esse pastor fala pra caramba, aí já viu, ele não tem relógio não? Fica falando gracinha, ele é pastor ou é palhaço? O que é? É animador de palco, grita o tempo todo, Queridos, a gente vai perdendo aquilo que a gente conquistou. A gente não consegue preservar o que a gente ganha, o que a gente recebe. A gente vai no encontro com Deus, a gente é impactado, sai de lá até com medo de pecar. Sai de lá, não, porque agora eu sou de Jesus, não está repreendido esse pensamento, está amarrado, sai para lá, sai. E vai assim naquele direcionamento, naquela visão. Aí depois o tempo passa, a gente esquece de tudo, a gente relaxa, a gente não preserva o que a gente recebe. A gente não preserva, a gente não cuida daquilo que a gente recebe. E no texto Jesus diz, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês vão ser meus discípulos. Amado, é mais importante a forma como nós terminamos do que a forma como nós começamos. Não é a forma que você vai começar o seu namoro que vai determinar se você vai constituir uma família de respeito e feliz, não. É a forma que você vai fazer a manutenção do seu casamento, do seu relacionamento. É a forma como você vai cuidar, vai preservar dele. Não é a empolgação e o número de lágrimas que regou a sua conversão que vai determinar se você vai seguir firme no evangelho, não é. O que vai determinar se você vai seguir firme ou não, amado, amada, é a forma que você vai preservar a sua conversão, a forma que você vai se comportar, a forma com quem você vai se envolver.
em termos de cristianismo, pessoas sérias, corretas, a forma que você vai estar administrando a sua vida de oração, de busca de Deus, de congregação, enfim, é isso que vai determinar a forma como as coisas vão ser, a excelência do seu cristianismo, e não a forma que você começou. É como terminamos e não como começamos. É a forma como nós preservamos. E Jesus nos ensina tudo isso, que nós precisamos abominar qualquer cultura, qualquer linha de conduta que não esteja pautada nos princípios de Deus. E nós precisamos estar detectando o que precisamos a nível de libertação, conquistar, desenvolver e preservar a nossa libertação, para que a gente possa chegar no reino. E principalmente nesse tempo, para que a gente possa causar impacto na nossa nação. Eu ainda creio que possamos causar impacto na nossa nação. Eu creio que você pode causar impacto lá na sua casa, na sua rua, na sua vizinhança. Eu creio que como igreja podemos causar impacto na nossa sociedade. Mas precisamos nos deixar moldar pelo Senhor. Precisamos nos deixar moldar pelos princípios de Deus. Amém? Vamos orar.